Bom estarmos aqui mais uma vez, né? O Senhor nos dá a chance de poder louvar o seu nome, de poder nos congregar juntos, de podermos ouvir a palavra do Senhor e quebrantar os nossos corações diante do Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa que podemos ter em nossas vidas, não é? Na simplicidade do nosso coração. Eu quero apresentar o Mateus, que está conosco hoje aqui. Amém? Mateus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Como vamos receber ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, amados? É importante que nós participemos também de outros trabalhos, como esse convite aí que a Vanessa está trazendo. Porque diz o ditado que não há ninguém que não tenha nada para ensinar. E não há ninguém que não precise aprender nada. Todos os dias da nossa vida, nós que nos empenhamos na obra de Deus, ouvimos testemunhos que nos alegram o coração. Hoje nós estivemos ali na estação ferroviária, trabalhando naquele encontro que tem lá. E tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, né? Lá a Marli estava trabalhando, eu estava só assessorando, né? Hoje. E conversando com o Senhor, ele falou: olha, depois da vez que nós conversamos, a minha vida mudou. Mudei a minha vida. Ele disse: eu estou feliz, mas eu nem pensava nisso, né? Já faz uns 3 anos por aí, né? Porque quando nós fizemos um negócio, falei de Deus, falei das coisas da vida, falei exatamente o que o irmão trouxe aqui, né? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Esse homem, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, e tudo que ele fizer prospera. Às vezes eu fico pensando, amados, quanto que as pessoas lutam para prosperar. Mas a Bíblia, né, nos fala de prosperidade verdadeira, que é vinda de Deus. Né? Prosperidade verdadeira não é você fazer uma troca com Deus, dando alguma coisa para Deus, porque Deus não precisa nada seu. Se fosse para mim ter um Deus que precisasse de alguma coisa meu, para que Ele fizesse alguma coisa para mim, era terrível, seria terrível. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e Ele, a Bíblia diz que Ele sonda os nossos rins, que para Ele não há lugar oculto, porque Ele conhece o nosso coração. E quando a Bíblia fala aqui, por exemplo, no capítulo 1 de Atos, vamos trazer lá um pouquinho para a gente poder completar isso aqui. Capítulo 1 de Atos, versículo 8. Atos 1, 8. Diz o seguinte: mas recebereis a virtude. Diga, poder. Virtude é poder. Amém? Quando você estiver lendo alguma coisa que fala de virtude, você transforma para poder. Porque às vezes tem alguma tradução que você fica, às vezes a pessoa fica meio sem entender, né? Você não vai comprar esse poder, você não vai conseguir esse poder na faculdade, você não vai conseguir esse poder com nada, mas você vai receber de Deus poder. E ele diz assim: poder do Espírito Santo. Nós já conhecemos, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O irmão trouxe aqui aquele texto do livro, é muito interessante, porque às vezes nós achamos que nós não temos pecado. Todo mundo é assim, né? O irmão trouxe outra palavra aqui, que não sei se você presta atenção no Salmo de Deus, assim: os ímpios não são assim, mas são como
a folha, as palhas que o vento espalha. E o seu juízo, eles não terão juízo. Por que o juízo? Porque quando vem o juízo de Deus, exatamente falando da questão do pecado, quando nós estamos vivendo o pecado, e nós nos acostumamos com o pecado ele fica, vamos dizer assim, tem uma liberdade na vida do ser humano, e nós acostumamos. Simplesmente acostumamos com o pecado. Quem mente, acostuma a mentir e nem pensa que é pecado. E a mentira, ela viola, né, a lei da liberdade, e ela viola o amor ao próximo. Porque se eu vou mentir para o meu próximo, eu não estou amando o meu próximo como Deus falou. O meu irmão também colocou aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu estou mentindo, eu não estou amando o meu próximo. Quando o inimigo vai diante de Deus para levar a nossa vida e pedir contas para Deus, ele falou aqui: os ímpios não subsistirão ao juízo. Por quê? Porque mesmo que nós tivermos algum pecado, estando ouvindo a palavra de Deus, estando ingressados na palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, que Jesus intercede por nós, está direita do Pai, intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e Jesus, ele está sentado direito do Pai e também intercede por nós. Glória a Deus. Porque nós estamos o quê? Orando, congregando, buscando a palavra de Deus, nós estamos pregando, testemunhando. Por isso que ele falou assim, né? Aquele que me testemunhar diante dos homens, eu o testemunharei diante do meu Pai que está no céu. Então muitas vezes o inimigo chega diante de Deus para derrubar a tua vida. Porque, como já foi falado, o que o irmão trouxe, não há homem que não peca. Não tem como você viver, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Mas o que nós não podemos é nos tornarmos escravos do pecado. Está entendendo, queridos? E a única forma que existe de nós nos arrependermos e deixar a questão do pecado é quando o pecado dói em nós. Quando nós fazemos alguma coisa que nós vivemos, olha, eu fui mal, e aquilo dói em mim. Aí eu digo, eu não quero fazer mais isso. Às vezes faz ainda, 1, 2, 10. Porque precisa que o Espírito Santo vá convencendo as nossas vidas do juízo, do pecado e da justiça. E o Espírito Santo vai fazendo por quê? Porque se nós estamos ingressados, né? Eu lembro muito bem do Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Significa o seguinte: quando nós estamos unidos na palavra do Senhor, o Senhor ordena uma bênção. Qual é a bênção? A conversão, o entendimento, o tirar as barreiras dos nossos olhos. Quando nós nos expomos à palavra do Senhor, a palavra tem o poder de mudar as nossas vidas, contanto que nós, tenhamos um coração pronto, um coração que entende o que estamos fazendo. Sabe, queridos, não é ruim nós descobrirmos que temos pecado. É ruim nós acharmos que não temos pecado. Porque se nós acharmos que não temos pecado, nós não vamos nunca buscar a misericórdia do Senhor, nem o perdão. Porque não temos pecado. Então, se nós entendemos que temos pecado, nós estamos buscando a presença de Deus, buscando a cura do nosso espírito, buscando o revigorar da nossa alma, da nossa vida, e aí estamos recebendo algo de Deus. Então diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Este poder é que faz a diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Faz uma diferença, queridos, em todas as áreas da nossa vida. Não é em uma área. O Espírito Santo nos dá endereço, nos dá nome, nos dá direção. Vou trazer aqui para você poder entender.
Por isso é que Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar órfãos. Eu vou deixar aqui o Espírito Santo que vos consolará. Quem já teve tristeza aí? É o único que pode trazer um consolo para a tua vida real. E o Espírito Santo, ele está observando a tua vida, a vida do cristão. Por isso que a Bíblia fala assim, que se alguém pecar contra Deus, contra Jesus, falar mal de Deus, de Jesus, não tem problema, porque não conhece. Mas se alguém fala mal do Espírito Santo, esse não tem perdão. Por quê? Porque ninguém fala mal do Espírito Santo, que não conhece o Espírito Santo, nem fala mal. Então quem poderia falar mal? Só quem conheceu. Está entendendo como é que é? Por isso que a Bíblia diz, se alguém falar contra Jesus, contra Deus, tem perdão, porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância do ser humano. Mas se falar mal contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, porque só vai falar mal quem conhece. E quem conhece o Espírito Santo não precisa de guia nenhum, porque o Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo é Ele que ilumina o nosso caminho. Ele é que traz as mensagens de Deus. Ele é que é o fortalecimento. Jesus falou: vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter aqui o Espírito Santo. Que coisa tremenda aqui. Agora, nós vamos receber, a Bíblia diz, esse poder, né, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sobre nós. Há de vir por quê? Porque não veio na vida de muitos cristãos ainda, porque muitos cristãos não conseguiram entender isso até hoje. Estão na igreja dando dinheiro para receber dinheiro, dando alguma coisa para receber outras coisas, e isso não vai agradar o Espírito Santo de Deus, não vai agradar, porque Deus não precisa dessas coisas. A única coisa que Deus pede para mim e para você, filho meu, dá-me o teu coração. Glória a Deus. Aleluia. O meu coração é o centro das minhas emoções, e quando eu dou o meu coração ao Senhor, eu estou dando toda a minha vida a Ele. E não apenas somente dar, mas dar com consciência esse coração, entender que esse coração agora, ele está sendo guardado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E quando eu dou o meu coração para o Senhor, até a minha vida, o meu batimento cardíaco, a minha vida, a minha pressão arterial, os meus sentimentos, eles são mudados, porque o Senhor diz: eu cuido de vocês. Como um pai cuida de um filho, eu cuido de vocês, diz o Senhor. Que coisa tremenda. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Preste atenção. E ser-me-eis testemunhas. Queridos, um homem e uma mulher só podem testemunhar as belezas de Deus quando ele recebe o Espírito Santo, quando está vendo algo acontecer nas suas vidas. A maioria dos homens cristãos, homens e mulheres que vão às igrejas, tem vergonha. Lá dentro da igreja são santos, né? Às vezes vão até internados lá, né? Terno, engravatados, bonitos, né? Mas quando saem fora, né? Faz acepção de pessoas. E Deus falou que não pode se fazer acepção de pessoas. Amém. Nenhuma. Atos 17 fala isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ensinou isso para Pedro, para o apóstolo Pedro, lá no começo da igreja. Porque, eu vou depois ler para você poder entender. Por quê? Porque Pedro vinha vindo de um Velho Testamento para algo novo. Para algo novo, que diz a irmã, não é? E Jesus precisou ensinar. O Espírito Santo precisou trazer uma luz, para ele quebrar aquela barreira. E é exatamente o que faz com você e comigo nas nossas vidas. Bom, para mim ser testemunha do Senhor, eu preciso ter mais do que alguns versículos na minha mente. Eu preciso ter mais do que conhecimento bíblico. Eu preciso mais do que ter seminário. Porque o Senhor vai exatamente trazer para a minha vida, perto de mim, aqueles que precisam ser salvos. Aleluia. E aqueles que precisam ser salvos, eles vêm sem nada. Amém. Aí eu preciso amar, eu preciso ensinar experiência de vida, eu preciso dar conselho como pai, eu preciso
ensinar. Queridos, o maior dom que existe no mundo, a Bíblia diz que é profetizar, é ensinar. Jesus falou, aquele que ouvir a minha palavra e ensinar. Eu glorifico a Deus pelo dom que eu tenho de ensinar, porque isso não é meu, é de Deus. E eu não posso segurar essa batata quente, desculpe a minha expressão, na minha mão. Preciso ensinar, não é? E toda hora, todo momento, você tem que ensinar alguém. Hoje mesmo, uma pessoa, estou lá conversando com um menino na grade, e ele veio o pessoal cumprimentar, o Paulinho, tudo bem, né? A gente é muito bem visto, graças a Deus, todo mundo conhece. Ele só não gosta desse cara de jeito nenhum. Eu comecei a falar com ele, você não pode ser assim. Por quê? Porque é o seguinte, não existe pessoas ruins, né? Pessoas mal compreendidas, pessoas que estão infelizes, pessoas que acham que estão por cima da marmelada, mas não tem ninguém ruim. Então você precisa aprender a conviver com todas as pessoas desse mundo. O seu legado, o legado que você vai deixar aqui é conviver com todas as pessoas, até mesmo aquelas que você diz, essa pessoa é muito ruim de conviver. Faça uma força tremenda para você conviver com ela, né? Vá lá, acerte. Eu ensino isso para a Marli todo dia. Vai lá, olha, não dá certo, vai lá, apela um pouquinho, ajeita. O apóstolo Paulo falou, fiz-me fraco com fraco, forte com forte, né? Chorei com os que choravam, ri com aqueles que riam, né? Com o objetivo de ganhar alguns para Jesus. Todo objetivo do cristão deve ser ganhar alguém para Jesus, porque isso vai contar lá na glória. O que é que você vai trazer para a glória? Qual é a sua bagagem? Seu carro? Sua casa? Seus bens? Sua fazenda? Não, queridos, é o que você testemunhou de Cristo e o que você fez na vida. É isso que vai valer. E a oração de Jesus no capítulo 17 de João, intercessória, né? A oração intercessória de Jesus diz assim: Pai, que todos te conheçam a Ti como o único Deus e Senhor, e aquele que Tu enviaste, né? Como é que a geração que você vive vai conhecer Deus e Jesus, se você não testemunhar Ele? O que você vai apresentar para Ele? Eu estou ali num grupinho, a minha igreja, o povo de Deus, você tem que amar o povo da tua igreja, mas tem que amar todo mundo, porque o que você tem que fazer é através da sua vida, dos seus negócios, de tudo isso. Eu acho tremendo até que nós precisamos hoje de tanta coisa no mundo, porque tem chance de pregar o Evangelho. E eu, pelo contrário, eu sou contra um pastor que se fecha numa igreja, entende? Não trabalha, porque ele não tem contato com os problemas do mundo. Jesus, né? Trabalhou, ele tomou conta da oficina do pai dele, então ele teve que fazer negócio, contrato, cumprir tempo, né? Agora o pastor fica lá, tem meia dúzia de gente lá, né? Já acho que ele pode viver da igreja, fica ali, né? Procure um pastor 9h30 da manhã, vê se você acha. Está tudo dormindo. Não é brincadeira não, irmãos. Agora o cara que precisa trabalhar, ele está lá desde as 7 da manhã, grudado no serviço lá, no meio do povo, sabendo como é que o povo vive, pregando o Evangelho, testemunhando a palavra de Deus. Aleluia. E quando a Bíblia fala assim, aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho, a Bíblia não está falando para você viver do Evangelho, do dinheiro do Evangelho, não. A Bíblia está falando, você tem que crer, você tem que viver da fé no Evangelho. Trabalhador é digno do seu salário. Conversa fiada, porque no original não é isso. O trabalhador é digno do seu sustento. Eu preciso comer para mim poder ficar em pé, e eu preciso de uma roupa para esconder minha nudez, mas eu não posso exigir salário, porque tem alguém aqui contente com o salário que ganha? Tem alguém? Tem alguém contente? Levanta a mão.
nem vai ficar nunca. Então a Bíblia não está errada, não pode ser isso. O trabalhador é digno do seu sustento. E o próprio Jesus falou: quando vocês saírem, não leve bolsa, nem alforje, nem nada. E onde você chegar, coma do que tiver lá na mesa. Viva lá. O apóstolo Paulo diz: eu tenho o direito de fazer se eu quiser, mas eu quero ver do meu próprio trabalho. Eu quero ver das minhas mãos, eu não sou aleijado. Agora o cristão trabalha o dia inteiro. Cristão trabalha o dia inteiro, o mês inteiro, né? Vai na igreja, leva o seu dízimo. E ainda quando ele não leva, o pastor acha que você está na maldição porque você não dá o dízimo. Peraí, que é isso? Onde é que está isso na Bíblia? Cadê? Queridos, o povo precisa de gente corajosa para pregar o evangelho autêntico. Ah, porque eu preciso me enfeitar bem para Deus. Não, você pode, né, qualquer jeito. Conversando com alguém, disse: ah, mas não sei o que. Eu falei: então, meu irmão, você for lá pregar o evangelho para o índio pelado, índia pelada, né? Pelada, né? Lá, pelado, nu. Você acha que eles vão para o céu ou não? Tiver coração pronto para Deus. Eu acho que vai. Eu não vi ninguém nascer de roupinha até hoje. Você já viu alguém nascer de roupa? Tudo nasce pelado. Verdade, queridos. Não, porque eu tenho que me apresentar melhor para ir para Deus. Meu coração tem que estar melhor. Meu coração, né? Jesus falou assim: o meu Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses o Pai busca. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muita gente diz: ah, eu vou, eu quero ser missionário lá na África, quero ser missionário não sei onde, lá na Etiópia. Não, meu irmão, minha irmã, você precisa ser missionário primeiro na sua casa. Na sua casa. Ser missionário na sua casa, missionário na sua casa. Missionário na sua casa. Porque você às vezes quer ser missionário lá na África e está matando aquele que está dentro da tua casa. Mas o entendimento muitas vezes falta à vida do homem. Então você tem que ser primeiro testemunha em Jerusalém, que é a sede, é a sua casa. Não é? A Bíblia diz assim que o homem que é atleta, ele paga um treinador para o treinador cobrar dele o melhor do seu corpo. Ou não é assim? O treinador fala o que o cara vai, ele paga para o cara para falar o que ele vai comer, que quando ele tem que treinar, para ele dar o sangue. Então, queridos, nós precisamos treinar o nosso coração, a nossa vida. E muitas vezes com choro. Viu? Porque o atleta, para ele poder vencer a competição, ele tem que estar em forma. E qual é a forma espiritual que nós temos? Será que temos treinado a nossa forma espiritual? Sabe como é que nós treinamos a nossa forma espiritual? Abominando as nossas próprias vontades humanas. A minha carne quer dar um chute, mas eu não posso fazer porque eu vou magoar o meu irmão, e a Bíblia diz que Deus é amor. Quando nós fazemos isso, o coração de Deus se alegra realmente. Porque a Bíblia diz assim: tudo o que você fizer, faça como se fosse para o Senhor.
Mas como vão conseguir esse entendimento? Recebendo o poder do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero o teu poder para mudar de vida, para mim ser testemunha viva, para mim ser algo. O apóstolo Paulo diz assim: que os homens vos tenham como mensageiros de Deus. Que os homens e mulheres considerem vocês como homens e mulheres de Deus. Mas para isso precisa ter a unção do Espírito Santo, precisa ter o renovo do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisa alguém chegar e gostar de estar perto de você. Não porque você é bonitinho ou porque mas porque você tem unção. Tem algo que quando a pessoa chega perto de você, aquela pessoa quer conversar. Às vezes tem gente que diz: mas eu estou lá no lugar e alguém vem contar meus problemas. Mas porque você é luz. Aleluia. E ela quer chegar perto de você e dizer: eu quero um pouquinho da tua luz, do teu calor. Aleluia. Amém. Jesus não mandou fazer crente de carteirinha não, meu irmão. Jesus mandou fazer discípulos. Discípulo é aquele que faz o que o mestre fez. Não mandou fazer carteirinha não. Lá você não vai chegar lá e dizer assim: ó Senhor, eu sou da igreja A, B, C, D, a minha carteirinha aqui não adianta não vai valer nada não. Não vai valer nada não. Ele diz assim: ó, em tesoura no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça, onde o rato não rói. E isso aí são os testemunhos. Ser testemunha em Jerusalém, minha casa. Minha casa. Judeia, né? O povo que havia, por exemplo, o povo judeu e samaritano não tinha muita amizade. Você vai ser testemunha ali, aquele povo lá. Vamos pegar como Judeia hoje, como as igrejas, vai? Igreja A, B, C, D. Eu não estou aqui falando mal de pastor de igreja não, porque eu sou igreja, viu, queridos? Nem pense isso, que eu não vou falar mal da igreja nunca, porque Jesus tem uma igreja na terra, uma só. E ele diz que de dentro da igreja, ele vai tirar a sua igreja. Dentro da igreja, ele vai tirar a sua igreja. Daqui e dali aqueles que têm o coração preparado. Então eu não posso falar mal de igreja não. Agora não quer dizer que Deus me deu um dom para ensinar e que eu não fale, porque não vou ensinar, porque eu vou falar o que tem que ser falado. Aquilo que está na palavra de Deus. Então vamos ser testemunha na Judeia. O povo judeu cheio de lei, cheio de coisa, cheio de não sei do que, né? E Jesus buscou mudar isso tanto, né? Samaria, povo contrário ao judeu. Jesus está lá no poço, lá, né? A mulher samaritana está lá. O Senhor sabe que os samaritanos não falam com os judeus. Jesus, ele veio quebrar essa barreira. Quebrou essa barreira. A Bíblia diz assim, que Jesus destruiu a parede da inimizade que havia contra Deus. Ah, porque aquele fulano, aquele povo lá, não, meu irmão, minha irmã. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu entro em qualquer lugar com a unção do Senhor e vou fazer o que tem que ser feito e acabou. E pronto. Entende? E pronto. Ah, mas porque a igreja, ela não tem o mesmo conhecimento que eu tenho. Mas você sabe se Deus quer levar você lá para você partilhar o que Deus te deu já em tempo? Você sabe? Sabe ou não? Você não sabe. Então não rejeite aquilo que Deus coloca na tua vida. Não rejeite. Deixe-se ser usado pelo Senhor, usada pelo Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Dê o seu melhor. Porque você nunca sabe quando Deus quer falar com você. Eu vou trazer aqui, ainda tem que dar tempo hoje. Ah, pastor, sabe de uma coisa? Isso não é para mim que eu já estou velhinho. Eu também estou. Mas não vou parar não, meu irmão, meu irmão. Eu vou pregar o Evangelho até os últimos dias da minha vida. Eu quero pregar esse Evangelho maravilhoso de salvação. E não tenho outro interesse a não ser o Evangelho de salvação, porque eu não vivo de igreja, nunca ganhei nada de igreja.
mas Deus sempre supriu minha necessidade com a sua rica glória, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Samaria e até os confins da terra. Presta atenção. Depois que você cumpriu, né? Depois que você cumpriu a tua missão em Jerusalém, que é evangelizar os seus, testemunhar para os seus. Depois que você conseguiu se converter para ter amizade com o judeu, para unir judeu e samaritano, aí é que você vai estar pronta para ir para os confins da terra. Se você não cumprir esses requisitos aí, não vai estar pronto para ir para o confim da terra nunca. Está entendendo, queridos? É por isso que o Senhor nos leva por caminhos que nós muitas vezes não entendemos. Eu quero dizer, a maioria das vezes nós não entendemos. E o homem natural, ele não consegue entender mesmo. Precisa haver uma unção, um poder do Espírito Santo, para que Ele vá nos convencendo, e que nós vamos entrando por essa porta, e o Senhor vai trazendo à luz a sua palavra, e do seu querer em nossas vidas, e nós possamos aceitar na medida de homem, porque Deus é Deus e nós somos homem. E vou provar para você isso. Vá lá para Atos mesmo, capítulo 17, por favor. Capítulo 17 de Atos, versículo 10. O texto é meio comprido, eu não vou parar muito no texto, porque nós já estamos com a nossa hora avançada, mas quero ter tempo de fazer isso. Primeiro, querido, coloca para mim capítulo 1, versículo 1 de Atos. Antes, para a gente poder entender bem aí. Diga, capítulo 1, versículo 1 de Atos. Você pode pensar que isso daí é o primeiro versículo que foi dado para o povo novo, o cristão novo. Consegue entender? Diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo, presta atenção, acerca de tudo, diga de tudo, quando Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus começou a fazer e ensinar, e nós estamos aqui hoje. E você estará amanhã ou daqui a pouco em qualquer lugar por aí, tendo que cumprir essa missão aí. Sabe, queridos, às vezes a pessoa fala, mas aquele crente é xarope. Sabe por que ele é xarope? Porque ele não trabalha. Porque quando ele começa a trabalhar na obra de Deus, pregar o Evangelho, levar o Evangelho, ele vai ter que aprender a engolir muita coisa e amar. Porque nós aprendemos a amar quando nós aprendemos de Jesus. Porque nós não aprendemos a amar se a gente não se converter ao Senhor e o nosso coração não se dobrar a Jesus. Nós não aprendemos a amar, queridos. Nós só conseguimos aprender a amar quando nós entendemos o amor de Jesus em nossas vidas e por nós. Então, para mim, não é estranho que alguém não ame, porque não conhece Jesus. Mas quando alguém se coloca na obra do Senhor para pregar o Evangelho, aquela pessoa que agora ouviu o Evangelho, ele começa a amar aquela pessoa, mesmo que desce meio de quadrado, meio de um jeito do outro, mas aquela pessoa acaba amando por causa do Evangelho, da palavra de Deus. É verdade. E quando você vê um milagre acontece, aquela pessoa se converteu, e você diz, glória a Deus, eu achei que aquele nunca ia se converter. É verdade. Quantos milagres desse eu tenho visto na minha vida e glorifico a Deus por isso? Porque eu nunca fui melhor do que ninguém, não, meu irmão, minha irmã. Aqui dentro corre um sangue ruim também, entende? Nascido no pecado também, que precisou apanhar muito na vida e se converter e mudar de vida por amor ao Evangelho. E tem que ser assim. Tem jeito não. E é por isso que eu não gosto de mandar em ninguém não. Eu gosto de ensinar, não gosto de mandar não. Porque esse negócio de estar mandando os outros, vira não. A Bíblia diz assim, que conhecereis a verdade vos libertará. O que tem que libertar a minha vida não é a minha ordem, a sua ordem, a ordem de homem nenhum. O que tem que libertar a sua vida não é a vida de homem nenhum, nem de regimento interno de igreja. O que tem que mudar a tua vida é o conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, e você mudar por causa da verdade do Evangelho. Aleluia. É isso que tem que
acontecer em nós. Aí no capítulo, Jesus começou a fazer e ensinar. E ai de você de mim, que não fizer aquilo que ele começou a fazer. Ah, eu sou crente, vou na igreja. Você faz o que na igreja? Sabe, queridos, eu fui católico 30 anos da minha vida, eu não tenho nada contra católico, eu fui católico 30 anos da minha vida, eu não fui padre porque eu era casado. Mas eu conheci a igreja católica igual eu acho que poucos homens conhecem a igreja católica. Certo? Conheci católico. Eu dei curso de batismo, curso de crisma, curso de noivo, curso de tudo que você pensar. E ainda tinha a oportunidade de chegar no padre quando ele fazia uma homilia ruim. Eu dizia: padre, o senhor hoje perdeu a oportunidade de falar uma coisa tremenda de Deus. Deveria ter falado e não falou. Tanto, meu irmão, minha irmã, que o padre, na época, quando depois eu já me tornei pastor, depois do tempo, tinha um irmão que queria ser crente, ele catou o irmão, levou lá na igreja, sentou lá no banco. Você quer ser crente? Vai ser com esse homem aqui, porque esse eu conheço. Estou falando para você. E o padre está vindo, se quiser eu trago ele para mostrar. É verdade. Entende? É verdade, queridos. Agora o que aconteceu? Eu fui expulso da igreja católica. Graças a Deus fui expulso. Amém. Fui expulso da igreja católica. Porque eu dizia: por que vocês não falam a verdade? Aí um dia que o padre falou para mim, apertei tanto, eu não posso falar a verdade, porque eu tenho um trato com Roma. Eu dizia: era isso que eu precisava ouvir. Aleluia. Isso é o que eu precisava ouvir. Não quero mais também. Porque eu tenho um trato com Jesus. Eu quero ter um trato com o homem que salva. Aquele homem que foi pregado na cruz do Calvário, que derramou seu sangue para me salvar na minha perdição que eu estava, que me transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E estou aqui, graças a Deus. Quando eu fiz seminário, o pessoal do seminário, da igreja da qual eu vivia, fiz seminário, disse que eu tinha que ser presbitério. Você tem que ser, todos os pastores têm que ser presbitério. Quem conhece o sistema presbiteriano sabe do que eu estou falando, né? Faz parte do presbitério, faz parte da organização da igreja, manda, desmanda, faz isso, faz aquilo. Eu disse: eu não posso ser presbitério. Por que você não pode? Porque eu tenho um chamado de Deus diferente. Aleluia. Mas você tem que ser. Não vou. Eu não vou. Então você não pode ser pastor, não tem problema. Não vou. Não vou. Porque meu chamado não é esse. Pastor, você desobedeceu? Não. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Aí faltavam 2 meses, 3 meses e pouquinho para fazer, para ter a ordenação. E eu estou lá, terminando as últimas coisas. Não parei de não, mas também não falei mais nada. Não precisa, não esquenta a cabeça com nada. Vou terminar e acabou. Quer ungir hoje, não quer. Não estou nem aí. Não é dessa unção que eu preciso do reconhecimento de Deus. Glória a Deus. Aí quando chegou, faltavam uns 20 dias, eu já sabia que eu não ia, né? Aí recebi um telefonema: Paulino, vai acontecer tal dia, você vem para cá, você vai ser ungido. Glória a Deus, Deus sabe. Aleluia. Mas não vou ser presbitério. Porque todo presbitério teria que parar de trabalhar e viver só de igreja. E meu chamado, quando eu tive um encontro com o meu Senhor, dentro de um estádio, de um campo de futebol que estava vazio, que eu fiquei lá das 9 da manhã até as 2 da tarde, lá eu chorei, eu rolei, eu urrei, e disse: Deus, o Senhor fala comigo hoje, ou o Senhor não fala nunca mais. Nos meus ouvidos ecoou aquela voz, até hoje ecoou no meu ouvido. Glória a Deus. E eu disse: Senhor, ele falou para mim: você vai cuidar da minha obra, em vez de você tirar, você vai investir na minha obra. Aqui ecoou no meu ouvido. E até hoje
E aí quando eu ia ser presbitério, eu disse, não quero, não vou. Não vou ser presbitério, não posso, porque no meu chamado não é esse. Pronto. Mas no entanto, Deus cumpriu a sua palavra, cumpriu a sua graça, e tem cumprido a sua graça na minha vida e através daqueles que têm ensinado a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas voltando aí, queridos, para a palavra, vai agora para o versículo 10, eu vou correr um pouco aqui. Amém? De Atos mesmo, versículo 10 de Atos 1:10. Não, 17:10. 17:10 de Atos. E logo os irmãos enviaram à noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Presta atenção que não era a igreja de Cristo, viu? Está vendo? Está vendo aí? Amém? Vamos lá. Vamos lá. 11. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Esse é o dever de todo cristão: ouvir a pregação e examinar se aquilo está na Bíblia. Amém? Porque muito blá blá blá. Alguém pode ter um dom de ser eloquente, mas não está na Bíblia. E está cheio de leis e homens nas igrejas. Eu não estou contra a igreja, de novo vou falar, queridos. Eu sou igreja. Vai lá, 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas e da classe nobre, e não poucos homens. Muitas pessoas se converteram. Vamos lá. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Vamos lá, ao ciúme. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Teófilo e Timóteo ficaram ali. Continua. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível, partiram. Vamos lá. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Queridos, um homem e uma mulher de Deus, o espírito incomoda. O espírito incomoda. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é incomodado pelo seu espírito. Porque quando as coisas estão de acordo com a palavra de Deus, aquilo fica te martelando. Vamos lá. De sorte que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Vamos lá. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, com letra minúscula, deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Eles estavam acostumados só a saber do Velho Testamento, não conhecia as promessas em relação a Jesus. Vamos lá. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. O cristão sempre traz coisas estranhas aos ouvidos de quem é cristão. Já imaginou? O cristão autêntico, ele leva coisas estranhas, porque Deus dá sabedoria. A própria Bíblia diz assim: você não deve se preocupar com o que você vai falar, porque na hora o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. Vamos lá. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Vamos lá. Tomou conta da coisa, né? Rebolista, né? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Vamos lá. Porque passando eu
Olha a ousadia, hein? Olha a ousadia, hein? Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, este é o que eu vos anuncio. Glória a Deus. O Aleluia. Espírito Santo trouxe aí a revelação do negócio. Aleluia. Muitas pessoas precisavam se converter ali. Glória a Deus. E ele recebeu primeiro um espírito de ousadia tremendo. Vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita, presta atenção, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ah, porque nós vamos fazer aqui uma igreja. Deus não se impressiona com um templo grande, nem com uma igreja grande, nem se o púlpito é de ouro, nem se é uma cadeira só, nem se a cadeira é de pau, nem se o banco. Deus não se impressiona com isso, nem precisa pensar. Aleluia. O que Deus quer é um coração. Coração. Eu estou pregando o Evangelho para vocês, para vocês entenderem. Vamos lá. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Você precisa dar a Deus, porque você não precisa dar nada para Deus. Dá seu coração primeiro. Seu coração é o centro das suas emoções, é tudo que você tem. Depois que você deu o coração, tudo fica fácil. E se você deixar ele cuidar do seu coração, nenhum médico é igual a ele. Não existe nenhum cardiologista que é melhor que ele. Não existe ninguém melhor que ele para cuidar da tua vida. Ninguém. Como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá. Vamos lá? Comigo? Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Todas as coisas está incluído, todas as coisas, viu, queridos? Continua, por favor. De um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, predestinação. Os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Você precisa estudar sobre predestinação. Por que eu estou aqui? Eu costumo dizer para as mulheres, às vezes vejo uma mulher reclamando, né? Independente da posição social, eu digo, você nem sabe o que fala, né? Dou uma risadinha assim para a pessoa ficar com raiva de mim, né? Mas nem a rainha da Etiópia não era nem rica que nem você é, né? Aí eu pergunto, você tem televisão em casa? Tem. Tem micro-ondas? Tem. Tem geladeira? Tem. Pois elas não tinham. A rainha da Etiópia não tinha não. Máquina de lavar roupa não tinha não. Você é rica. Você é rico, meu irmão, minha irmã. Você é rico, rica. Amém? Vamos lá, querido. Para que buscassem, presta atenção, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar. Sabe quem tateia até hoje? Quem fica atrás de coisa de comprar bênção de Deus, está tateando na palavra até hoje. Porque bênção de Deus, ser humano nenhum vai comprar com conversa fiada, nem com conhecimento humano, não vai conseguir com nada, só vai conseguir um coração pronto, sincero diante do Senhor. Vai conseguir não, estou terminando, queridos. E vai ficar tateando. Milhões e milhões e milhões e milhões de cristãos estão tateando, pensando que vão buscar a Deus e encontrar a Deus, mas não encontram. E aí que você vê quando uma igreja, quando se prega a verdade do Evangelho, quando vem um pregador de fora, chega aqui o pregador prega, aí quando acaba, vem para frente quem quer uma bênção. Eu não quero, que eu já estou abençoado. Aleluia. Não é que eu não quero bênção, que eu não preciso de bênção, não. Eu preciso, mas o que me dá bênção é já estar na palavra de Deus, é já estar vivendo o melhor do Senhor. Aí vem o pregador, é aquela fila de gente
queria pregar isso para o mundo. Sabe, irmãos? Porque o mundo precisa escutar isso. Glória a Deus. Amém? Porque o povo está tateando, buscando, pensando que está encontrando Deus. E não deixa-se um cristão fazer nada sem estar lá do lado dele, pensando que vai fazer errado. Eu não vou fazer isso não, você vai pregar a palavra. Alguns pontos de pregação estão abrindo, e eu tenho certeza que aqueles que ensinam a palavra de Deus vão pregar o evangelho ao tempo, que eu não vou ficar lá vigiando, não. Aleluia. Vou não, porque tem que ter o Senhor no coração e pregar o evangelho que aprenderam. Vou não, meu irmão. Tem alguém que fala, você fez, pôs o povo aí para pregar a palavra, deixei não, eu estou em casa orando por eles ter unção, para eles buscar a Deus e Deus usar a vida deles e dela. Glória a Deus. Não vou ficar paparicando a vida inteira, não. Amém. Depois de ensinar o evangelho da salvação. Não. Porque se eles tiverem problema e eles caírem, quem vai cuidar deles é o Senhor, porque o Senhor é quem cuida do seu povo. Aleluia. Só o 28 para parar. Comigo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade e pela Tua palavra, Senhor. Senhor, eu não quero nenhuma glória, nada, é tudo Teu, Senhor. A sabedoria com que foi falada, foi pregada essa noite é Tua, não é minha. Tudo procede de Ti, Senhor, e eu devolvo para Ti. Toque em nossa vida, no nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos ministérios, Senhor, para que os nossos ministérios cada dia mais sejam abençoados, para que nós possamos ser usados e ousados na Tua palavra, que a Tua graça nunca nos falte. Guarda-nos pela direita, pela retaguarda, por todos os lados, Senhor, pela frente, pela direita, pela retaguarda. Senhor, nós queremos que a Tua graça seja conosco. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiel à Tua palavra cada dia mais. E dá do Teu Espírito que nos revela a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E essas vidas que vão estar vendo nesta gravação, que ao ouvir esta gravação, elas se convertam para Ti. Toque na vida delas a Tua palavra, Senhor, e sejam transformadas para a glória do Teu nome. Tudo isso eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Receba em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, sua irmã na graça e na paz de Jesus. Tenha uma semana de vitória.